Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Oitava rodada do Brasileirão, ainda teremos um jogo nesta segunda-feira, dia 12 de maio, entre Santos e Ceará, tá? Mas a gente já vai fazer um resumo da rodada, porque já na terça-feira já tem Libertadores e Sul-Americana. Então, para adiantar a coisa, sei que o resultado de Santos e Ceará vai alterar a tabela, a gente sabe. Não é um jogo menos importante do que nenhum outro. E eu já fiz isso outras vezes, quando tem jogo segunda-feira. Eu faço o resumo antes e já fazendo uma previsão dependendo do resultado da segunda-feira. Beleza? Então vamos lá fazer o nosso resumo com os resultados, a classificação, algumas curiosidades e a próxima rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor em geral, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrão está do lado do compartilhar. Vamos lá, galera. 9 jogos pela oitava rodada. Sempre lembrando que teremos a 12ª rodada e teremos uma paralisação por causa do Mundial de Clubes, tá? E aí, 4 times brasileiros irão para esse Mundial de Clubes, 3 aqui do Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense e um de São Paulo, o Palmeiras. E o restante vai ter uma temporada no meio do ano. Antes de falar, fazer o resumo, vamos aqui comentar sobre o novo treinador da seleção brasileira. Ex-treinador do Real Madrid, né? Ancelotti, está vindo para a seleção brasileira. Cara, eu não acompanho seleção. Então, para mim, vou ser bem sincero, tanto faz, tanto fez. Tá? Porque eu acho que o problema da seleção brasileira não é treinador, é jogador. É jogador. Mas a gente tem que entender que como o Ancelotti está na Europa lidando com jogadores europeus, conhece todas as seleções europeias, isso é uma vantagem monstruosa em relação ao treinador brasileiro. Ele é de lá, ele convive lá, ele sabe. Então, isso ele já tem 30 mil passos na frente de qualquer treinador brasileiro. Conhece muito o jogador brasileiro que está lá. Né? Os que treinaram com ele e os que não treinaram, mas ele jogou contra. Então ele tem esse conhecimento maior de que qualquer treinador brasileiro. Então, para resumir, ele leva vantagem sobre qualquer treinador brasileiro. Qualquer um. Qualquer um. Ele é muito melhor que qualquer um treinador brasileiro. Ponto. Foi a escolha perfeita da CBF? Cara, se eu tivesse que optar, eu preferia o Guardiola. Tá? Eu preferiria o Guardiola. Apesar de eu não acompanhar a seleção. Mas, se me perguntasse, o Guardiola. Porém, a gente não pode, menosprezar. O treinador do Real Madrid. Então, foi uma grande contratação. Na minha opinião, tanto para a parte tática, técnica, quanto pelo respeito. Nenhum jogador brasileiro que ele convocar maior que ele, na minha opinião. Nenhum. Nenhum jogador que ele for convocar tem mais prestígio na Europa do que ele, minha opinião. Nem o seu Rafinha, que acha que é o gênio. Então, na boa, esse Rafinha, eu tenho um nojo desse cara. Nojo, 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 nojo. Se eu sou o técnico, ele não ia ser chamado nunca, minha opinião. Porque eu não gosto do cara. É pessoal, eu não gosto. Tá? Mas, óbvio, que vai acabar chamando, porque ele está jogando bem. Acho que é jogador de momento.
Então, como eu falei, nenhum jogador, na minha opinião, é maior do que ele. Nenhum jogador tem mais título que eles, se eu não estiver enganado. Bom, aí vamos lá. Então, grande contratação da CBF. Agora, se vai dar certo ou não, porra, bicho, isso é página para os próximos capítulos. Acho que a probabilidade dele se arrepender é muito grande. Essa é a minha opinião. Acho que a probabilidade, Ancelotti, se arrepender de ter aceitado é enorme. Mas vamos ver quanto tempo o povo brasileiro vai deixar ele no cargo. Bom, então vamos lá para a gente falar sobre a oitava rodada, lembrando, como eu falei, que tem a última partida. Deixa eu ver quantos empates a gente teve. Bom, só tivemos um empate na oitava rodada. Apenas um empate. Poderemos ter em Santos e Ceará, mas até o momento, apenas um empate. Grêmio e Bragantino empataram em 1-1. Quantos mandantes venceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mandantes venceram. Tivemos um empate. Ou seja, 2 visitantes venceram. Os visitantes que venceram foram o Cruzeiro. Não, só o Cruzeiro. É, só o Cruzeiro que venceu fora de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu contei errado. 7 mandantes venceram. Eu esqueci aqui do último jogo. 7 mandantes venceram. Tivemos um empate e apenas um visitante venceu. Então, independente do que aconteça no jogo Santos e Ceará, o mando de campo predominou na oitava rodada. Jogar em casa fez uma diferença monstruosa. Só não fez diferença para Grêmio e Sport. O Sport perdeu de goleada em casa e o Grêmio empatou. Agora, para todos os outros, jogar em casa fez diferença. E numa rodada onde você só tem um empate, o mano de campo realmente ajudou bastante, 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 bastante. Vamos lá. Fortaleza 5, Juventude 0. Fortaleza subindo em todos os sentidos. De tabela, de futebol, de ânimo, de tática, de técnica. E o Juventude, porra, acredito eu que o Juventude deva ser o time mais vazado do Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, é a terceira goleada que o Juventude toma. É a terceira goleada que o Juventude toma. Então acredito que o Juventude seja o time com saldo de gols pior. Vou até dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui uma outra tela aqui, só para dar uma olhada aqui. O Juventude, sim, é o time que tomou mais gols até agora. Juventude tomou 20 gols até o momento. Tem um saldo de menos 13. É o que eu imaginava. Então, cara, grande resultado do Fortaleza. Grande resultado, grande goleada. Para dar um ânimo monstruoso. Que meio de semana, Fortaleza está na Libertadores, está na briga aí por esta vaga nas oitavas de final. Então, cara, grande resultado. Parabéns ao Fortaleza. Mirassol 2, Corinthians 1. Bom, Corinthians praticamente eliminado da Sul-Americana, né? Apesar que na Sul-Americana, eu tinha esquecido, né? Eu tinha esquecido que o regulamento da Sul-Americana, né?
tem aquela situação do terceiro colocado, né? É, do terceiro colocado da, da Libertadores jogar contra o segundo colocado da Sul-Americana. Eu esqueci disso. Eu esqueci disso. Que tem, ó, o terceiro melhor da Libertadores com o segundo melhor da Sul-Americana. Né? Eu esqueci disso. Eu estava falando que o Vitória já estava eliminado, para eliminado. Na verdade, eliminado é só o Cruzeiro. Ainda dá para a Vitória e o Corinthians ficar. Deixa eu ver aqui. É, Aí tem aquela situação, quinto melhor, sexto melhor, sétimo melhor, oitavo melhor da Sul-Americana. Então, os segundos colocados da Sul-Americana ainda tem chance de avançar. Eu tinha esquecido disso. Um amigo me lembrou. E aí eu estava fazendo os comentários, eu acabei esquecendo. Então, o Corinthians está mal na Sul-Americana. Mal. Se só se classificasse um, o Corinthians já estava fora. Né? Mas o Corinthians, nem classificado como segundo da Sul-Americana, o Corinthians está. E jogou contra o Mirassol, Corinthians. Né? E perdeu para o Mirassol. O Mirassol é um time bem competitivo, paulista, bem competitivo, vai dar trabalho para todo mundo, briga para permanecer na Série A, o primeiro ano da história, mas muito competitivo. Tem um time de jogadores bem experientes, né? E todo mundo achava, não, o Corinthians no futebol brasileiro vai conseguir jogar, o problema é jogos internacionais. Não, o Corinthians está mal de qualquer jeito. E o Mirassol ganhou de virada do Corinthians, ainda lá o gringo lá, o holandês, perdendo pênalti, tentou dar uma cavadinha, pau, caralho. Bom, para mim, nos meus palpites, eu achei que o Mirassol poderia ganhar. Eu falei isso. Então, para mim, Mirassol 2, Corinthians 1, do jeito que o Corinthians para mim, um resultado normal. Vitória 2, Vasco 1. Vitória é um time bem competitivo, também está na Sul-Americana, junto com o Vasco da Gama. Teve um jogador expulso no primeiro tempo e virou no primeiro tempo e virou o jogo com um a menos. O Vasco, após a expulsão do jogador do Vitória, conseguiu fazer um gol e tomou a virada no segundo tempo com um jogador a mais. Olha, eu vou te falar, o Diniz assume o Vasco da Gama, mas eu não sei quem é que está com o maior problema. Se é o Ancelotti na seleção brasileira ou o Diniz no Vasco. Obviamente você vai falar, que é isso, Magalhães? O da seleção brasileira ele pode convocar os melhores. Bom, sinceramente eu não vejo muitos jogadores melhores. Não, lógico que em relação ao Vasco é melhor. Mas eu não vejo jogadores brasileiros muito melhor que as seleções europeias, não, parceiro. Sinceramente não vejo, não. Tá? A seleção brasileira pode juntar todo mundo. É bem abaixo de qualquer das principais seleções europeias. A seleção brasileira é bem abaixo. A seleção brasileira não é melhor nem que a seleção argentina para início de conversa. Ah, mas é campeão do mundo. Sim. A gente está fazendo uma comparação aqui. Beleza? Então, Vitória venceu. Justo. Justo o placar. Justo a vitória do rubro-negro baiano. Muito justo. Grêmio 1, Bragantino 1. Era um jogo difícil. O momento do Bragantino é muito melhor do que o do Grêmio. O time do Grêmio é muito limitado. Então, levando em consideração aqui esse momento e você pegar em consideração o que aconteceu no jogo, você pega a estatística, a posse de bola foi do Bragantino. O Bragantino teve 60, teve mais de 60% de posse de bola. Como é que pode? O Grêmio jogando em casa não teve posse de bola. Porra.
O Bragantino acertou muito mais passes que o Grêmio. Então a tendência é a impressão que dá, eu não vi o jogo, mas é que o Bragantino jogou melhor. Então, parceiro, a gente pega aí os resultados. Então, Grêmio 1, Bragantino 1, diante do que parece que foi o jogo, foi um placar justo. E, na minha opinião, um placar que poderia acontecer. Flamengo 1, Bahia 0. Flamengo teve o Gerson expulso no final do segundo tempo. Tomou um certo sufocozinho no final, né? Porque ficou com a menos. Mas enquanto teve 11 contra 11, o Flamengo foi superior. Não foi um jogaço. Não foi um jogaço. Agora, aconteceu alguns erros. Tá? Aconteceram alguns erros. Primeiro, eu gosto muito do Rogério Ceni como treinador. Gosto muito. Defendo o Rogério Ceni. Quando a torcida do Bahia estava pedindo na cabeça do Rogério Ceni, eu estava aqui defendendo o Rogério Ceni. Todo mundo sabe disso. Agora, o Rogério Ceni está de sacanagem. O Rogério Ceni está de sacanagem. Ele falou que o Rossi estava fazendo cera. Como se o goleiro do Bahia não fizesse cera. Como se o goleiro do Bahia não fizesse cera. E ele não fala nada. Quando o goleiro do Bahia faz cera pra caralho, e ele faz muita, e não é pouca, o Rogério Ceni não faz nada. Eu não vi nenhuma entrevista o Rogério Ceni falar da cera do goleiro do Bahia. Ele é um dos goleiros que faz mais cera. Então ele cala a boca, né? Fica quieto. Outro detalhe. Jogador do Bahia cai para fazer cera igual a qualquer um. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que cai o tempo inteiro. Cai o tempo inteiro e faz cera. O Gilberto é um. O Caio Alexandre é outro. Que tá sempre simulando alguma coisa. Porra, então tá de sacanagem, né? Então ele tá de sacanagem. Ele falar, aqui no Maracanã é sempre assim, sempre o árbitro esfria o jogo. Como se não acontecesse na Fonte Nova. De esfriar o jogo. E um outro detalhe. Ele falou que no lance que o jogo esfriou, não aconteceu nada. Pô, Rogério Ceni, você tá cego. O pior é que você olhou o lance e falou que não aconteceu nada. A mão do jogador do Bahia que estava no chão bateu na bola assim. Todo mundo viu. Para mim, não foi pênalti. Mas a mão bateu na bola sim. Lógico que não era para ser pênalti. Agora falar, porra, ficou nítido que não foi pênalti, não aconteceu nada para ele parar esse tempo todo. Aí não, eu discordo. Teve sim. Teve uma bola na mão, pô. Teve uma bola na mão. Tinha que ser analisado sim. Que não foi pênalti, não foi pênalti. Agora dizer que não aconteceu nada, não. Teve uma mão na bola sim. E ficou nítido pelo vídeo. Outro detalhe, seu Rogério Ceni. A expulsão do Gerson foi muito bem expulso. O Gerson foi muito bem expulso. Ele poderia ter quebrado o jogador do Bahia. O VAR chamou, ele tirou o cartão amarelo e deu o vermelho. Perfeito. Agora, o zagueiro do Bahia deu uma entrada muito parecida no jogador do Flamengo e o VAR não foi nem chamado. E você, senhor Rogério Ceni, não falou nada. Ficou quietinho, né? O lance domingo no jogador do Flamengo, com o pé assim, tornozelo, canela, o VAR nem chamou. Você ficou quieto. Então, Rogério Ceni, você vai se fuder. Tão grande não importa. E eu gosto de você. Porra, tá de sacanagem, né? Então, Flamengo 1, Bahia 0, justo o placar. Sport 0, Cruzeiro 4. Cruzeiro subiu muito. Quando resolveu montar um time sem ter que colocar estrelas, apesar que, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela com algumas coisas. Mas o Dudu já foi, Gabigol não joga nada, mas tá lá, fez um gol contra o Flamengo de pênalti, mas não joga nada, tá lá, uma hora pode entrar, quem sabe um dia volte a jogar. Acho que ele não vai ser titular no Cruzeiro. Vai chegar uma hora que ele vai se emputecer com isso, a não ser que ele não queira mais jogar, tá lá ganhando pra caralho, tá ganhando muito, pra ficar no banco, até porque ele não tem condições hoje de ser titular em time nenhum. Na boa, o que o Gabigol joga hoje, ele não é titular em nenhum time da Série A. Nenhum. Pelo futebol, pelo nome pode até ser. Pelo futebol, ele não é titular em lugar nenhum. E o Cruzeiro faz 4, né, no esporte.
uma goleada, se impondo, se colocando ali entre os melhores times do Brasil depois de todo aquele tumulto que, que teve no Cruzeiro. Então, parabéns da Raposa. Tivemos o Palmeiras vencendo o São Paulo por 1-0. Palmeiras é o time a ser batido na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Se alguém pensa em ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o time a ser batido. Fez um gol no final, já nos acréscimos, né? Com o Vitor Roque. Foi melhor do que o São Paulo. Ponto. O Palmeiras jogou para ganhar. E o São Paulo jogou para não perder. O jogo foi mano de campo do Palmeiras, mas foi na Arena Barueri. Ou seja, não foi na casa do Palmeiras. Então era campo neutro. Não tinha necessidade do São Paulo jogar no cagaço que jogou. Então, na minha opinião, justo a vitória do Palmeiras de 1-0 em cima do São Paulo. Tivemos o Atlético Mineiro jogando na sua casa, agora com grama sintética, se eu não estiver enganado, num jogo que me pareceu ser muito bom, né? Gols só no segundo tempo, um gol do Canóbio muito do cagado, essa é a verdade. O Fluminense abriu o placar, o Atlético Mineiro virou, o Fluminense empatou e nos acréscimos Igor Gomes deu o placar de 3-2. Bom, aí a gente pega os números aqui, o Fluminense deu 5 chutes, 2 em direção ao gol e fez 2 gols. Você pega os números aqui, todos os números são a favor do Atlético Mineiro. Então a tendência é que o Atlético Mineiro atacou. O Fluminense tentou se defender e contra-atacou. Mais ou menos o que o São Paulo tentou fazer com o Palmeiras. Então, olhando os números aqui, a vitória do Galo, muito justa. Vitória do Galo, muito justa. E fechando, né? Lembrando que tem Santos e Ceará. E fechando, Botafogo 4, Internacional 0. O Botafogo tá... outro detalhe. Teve muitos comentários da torcida do Bahia falando que o Bahia estava com um time quase todo reserva e o Flamengo só não tinha o Wesley. Irmão, você não entende nada do time do Flamengo. Tá? O Flamengo estava sem 4 titulares e no primeiro tempo perdeu 2 volantes, sendo que um desses volantes é o titular, que é o Pulgar. Então o Flamengo jogou com 5 titulares, sem menos 5 titulares. Ou seja, é um time misto. O Bahia também jogou sem alguns titulares. O goleiro estava lá, o Jean Lucas estava lá. Tinha jogadores titulares, menos do que o Flamengo. Eu acho que estava balançando. Só que o cara falou que foi só o Wesley. Não foi. O lateral direito era reserva. O Alan, que estava no meio, era reserva. Bruno Henrique, reserva. Michael, reserva. E qual foi o outro? Qual foi o outro? E depois o Pulgar saiu, né? Saiu o Pulgar e aí entrou mais um reserva. Então, o Flamengo não estava, não, porque o time titular do Flamengo na frente é Arrascaeta, Cebolinha, Pedro, Gerson, De La Cruz e Pulgar. Então o time do Flamengo não era o titular, era um time misto. Tá? O Botafogo tem muitos desfalques. Não tem o Barbosa, não tem o Almada, mas o Botafogo jogou com o time titular que ele tem hoje. O time que jogou contra o Carabobo pela Libertadores é o mesmo time que jogou contra o Internacional. Então o Botafogo foi para esse jogo do Campeonato Brasileiro com o time titular que tem no momento. Beleza? Talvez com uma ausência ou outra ali, mas com o time titular. Talvez ali uma peça ali no ataque, alguma coisa assim. Mas o time titular. Até porque o Botafogo estava quase na zona do rebaixamento. Então o Botafogo foi com o time titular. Já o Internacional não. O Internacional foi com o time basicamente reserva.
Os dois estão na Libertadores. Situação complicada dos dois, só depende de si, mas situação complicada. Então o Internacional foi com o time basicamente reserva. O Internacional tem 7 ou 8 jogadores contundidos. Um jogador, que é o Bruno Henrique, estava suspenso. E mais uns 2, 3 jogadores, tipo Vitão, Alan Patrick, que nem viajaram. Ou seja, o Internacional tem 11, 12 jogadores que não jogaram nesse jogo. Então o Internacional foi com o time basicamente reserva. Foi uma opção do Roger. Os contundidos não foi opção dele, ele não tinha como usar. Agora, poupar alguns titulares foi opção dele. Ele optou, não deu certo. Então, o Botafogo foi com o time titular, o Internacional com o time basicamente reserva, e o Botafogo goleou por 4-0. Justo, porque o primeiro tempo o Internacional ainda competiu, mas no segundo tempo só deu o Botafogo. Então, placar justo, a goleada do Botafogo em cima do Internacional. E aí teremos hoje, segunda-feira, Santos e Ceará. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Qual foi o destaque dessa oitava rodada em relação a resultados? Deixa eu pegar aqui. Cara, destaque. O Botafogo. Você olhar o Internacional, mesmo com o Internacional com time reserva, é um destaque. A vitória do Palmeiras no final da partida contra o São Paulo é um destaque. A olhada do Cruzeiro em cima do Sport, 4-0, sinceramente eu não vejo como destaque. Mas foi uma goleada fora de casa. Foi a única vitória fora de casa nessa rodada. Então, é destaque. O Vitória ganhando com -1 de virada em casa é destaque. Eu acho que muitos destaques. Eu só não coloco como destaque o Mirassol ter ganho do Corinthians, o Flamengo ter ganho do Bahia, o Grêmio ter empatado com o Bragantino, o Atlético Mineiro ter ganho do Fluminense, também não acho destaque. Então, destaque para mim do Botafogo, a goleada do Botafogo, a vitória do Palmeiras, a vitória de virada do Vitória. A goleada do Fortaleza em cima do Juventude eu também não vejo como destaque. Acho normal do que poderia acontecer. Então, Vitória, Palmeiras e Botafogo, para mim, são destaques. Decepções. Juventude já não vejo como decepção. Corinthians também não. Corinthians perder também não é decepção. Agora o Vasco da Gama. Apesar que tá mal pra cacete, mas com um jogador a menos e perder de virada, o Vasco da Gama é, sim, uma exceção. É só. Para mim, a grande decepção foi o Vasco tá ganhando de 1-0 com um jogador a mais e tomar a virada. Então, para mim, o Vasco da Gama é a decepção. Vamos então para a classificação de como ficou o Campeonato Brasileiro. Bom, lembrando que Ceará e Santos podem jogar. Se o Ceará ganhar, o Ceará vai a 14 pontos. Ele passa o Fluminense e assume a quinta colocação. Então, o Ceará que vai jogar hoje, se ganhar, ele vai a 14 pontos, passa o Fluminense e assume a quinta colocação. Se o Ceará empatar, ele vai a 12. Ele passa o Botafogo e passa o Bahia e passa o Atlético Mineiro. Então, por que isso? Porque o Ceará tem um saldo de 2. Se ele chegar a 12 pontos, ele já passa o Botafogo, que é 11. Ele já passa o Bahia, que tem 12 pontos, mas tem um saldo de -1. E passa o Atlético Mineiro, que também tem 12 pontos, mas tem um saldo 0. O Ceará ganhando ou empatando assume a sexta colocação. Então, se o Ceará ganhar, ele assume a quinta colocação. Se o Ceará empatar, o Ceará assume a sexta colocação. Então, vai dar um salto. Ganhando ou empatando, o Ceará dá um salto. Se perder, não. Se perder, continua na nona colocação. Então, no ruim, o Ceará termina na nona colocação. Se perder. Se ganhar, é o sexto. Quer dizer, se ganhar, é o quinto. Se empatar, é o sexto colocado, entra no G6. O Santos é o 19º. Se o Santos ganhar,
Ele passa o Juventude, vai para 18º, e passa o Vasco da Gama. Então, se o Santos ganhar, ele assume a 17ª colocação. Continua na zona de rebaixamento, mas assume a 17ª colocação. Se empatar, continua na 19ª. Se ganhar, é o 17º. Se empatar, continua na 19ª colocação. Então, restante da classificação. Líder do campeonato, com muita justiça, é o melhor time do país, o Palmeiras, com 19 pontos. Segundo colocado é o Flamengo, com 17. O terceiro colocado é o Bragantino, também com 17. A diferença de Flamengo e Bragantino é o saldo de gols, que o Flamengo tem 13. O quarto colocado é o Cruzeiro, com 16. O quinto colocado, até esse momento, é o Fluminense. Como eu falei, pode perder a posição para o Ceará. Mas o Fluminense é o quinto colocado com 13. O Atlético Mineiro é o sexto, fechando o G6 com 12. Atlético Mineiro também depende, é o ventilador, também depende do resultado do Ceará. Se o Ceará empatar, ele passa o Atlético Mineiro. Então, Fluminense e Atlético Mineiro, nesse momento, quinto e sexto colocados, vão ficar nessa posição se o Ceará não ganhar. Se o Ceará ganhar, o Fluminense sai da quinta colocação. Se empatar, o Fluminense fica na quinta colocação, o Atlético Mineiro cai para a sétima. E aí, na sétima colocação, é o Bahia, e aí vai depender também do jogo do Ceará, com 12 pontos. O oitavo colocado é o Botafogo, com 11, também dependendo do resultado do Ceará. O nono colocado é o Ceará, que ainda vai jogar com 11. Décimo colocado é o Corinthians com 10, 11º é o Fortaleza com 10, 12º é o Mirassol com 10. A diferença é o número de vitórias. O Corinthians tem 3, o Fortaleza tem 2 e o Mirassol tem 2. A diferença de Fortaleza e Mirassol é o saldo de gols. O saldo de gols do Fortaleza é 5, do Mirassol é 2. Internacional é o 13º com 9, o 14º é o Vitória também com 9. A diferença é os gols feitos. O Internacional tem 10 e o Vitória tem 9. O Grêmio também tem 9 pontos, com saldo inferior, menos 5. O São Paulo é o 16º, também com 9 pontos. Temos 4 times com 9 pontos. O São Paulo é o pior dos 4 com 9 pontos, porque o São Paulo tem apenas uma vitória. Tá? E na zona de rebaixamento, Vasco da Gama é o 17º com 7, o Juventude é o 18º com 7, o 19º é o Santos com 4, que se ganhar pode ir para a 17ª colocação, e o último colocado é o Sport com 2. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 9, teremos jogos sábado e domingo. Teremos Ceará Sport, clássico nordestino, Vasco e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, clássico paulista, Corinthians e Santos, Juventude e Fluminense, clássico baiano, Bavi, Bahia e Vitória, Bragantino e Palmeiras, clássico carioca, Flamengo e Botafogo, Internacional e Mirassol e clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos 4 clássicos. Um clássico regional, que é o nordestino, e 3 clássicos estaduais, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O destaque da classificação, obviamente, é o Palmeiras, mas também eu coloco o destaque aí, óbvio. Ainda falta o Ceará, se o Ceará ficar entre os 6 primeiros, o Ceará será um destaque, mas eu coloco como destaque ali a manutenção de Bragantino entre os 4 primeiros. Palmeiras, obviamente, e a manutenção do Bragantino, e também a subida ali, obviamente, do Cruzeiro. Mas o que chama mais atenção é o Bragantino nesse meio aí. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!